Ela também acho que era como eu, só que mais sofisticada. É como se o meu gesto faltasse precisão. Ele está correto, mas ele falta acabamento. Ele falta, para você pegar a mosca no ar, assim, ó. Eu talvez vou pegar a mosca, mas assim. Entendeu? Como se fosse um passarinho. E a avó pegava, até porque ela tinha mãos mais delicadas, um gestual, eu não diria nem delicada, mas mais preciso, mais. Acho que é delicado, sem medo de usar a palavra delicada. Porque ele é mais preciso. Assim, não, que preguiça de falar. Então eu não vou argumentar não porque não pode, não porque. Enfim, é porque estou cansado de falar, entendeu? Eu tenho sentido isso. Até perdido o vocabulário, economizando muito nas palavras, entendeu? Mais ou menos nesse caminho. Será que a vovó cansou de falar, olhando para esse outro lado? Cansei. Não cansei até pensando porque as pessoas não me entendem, porque não adianta falar que ninguém... Não, cansei. Falei muito. Mas eu me questiono, falei, não, eu preciso falar, porque eu preciso me relacionar com as pessoas, eu quero ouvir a opinião das pessoas. Maurício, ele falou, Emílio, eu estou notando em você que é como se fosse cada gesto estudado, mas não é. Eu também valorizo o gesto, não é uma coisa gratuita. Que ele falava, parece que você está sempre se apresentando num palco. Você parece cada... Quer dizer, você, a hora que você chegou, começa a falar, a gente tem uma tendência a prestar atenção, porque os seus gestos são precisos, o que você fala é com precisão. E eu busco essa precisão. Se ela é positiva ou não, tinha a história do relaxamento, que era uma coisa muito nova na época, nos anos 60, que era uma coisa de desligar, para baixar a ansiedade e para melhorar também a palavra. Então, o relaxamento corporal, para você estar muito tenso, em vez de tomar alprazolam, né? O relaxar, que era aquela coisa, relaxa os pés, você começa a pensar que você não tem pés. Era uma coisa muito lenta, e ela fazia isso comigo. E eu tinha, como eu sempre fui ansioso, muita pressa que passasse do pé para as pernas e das pernas para a barriga, mas ela ficava, relaxa os pés, relaxe, você não está sentindo as pontas dos pés, as pontas dos dedos. Eu pensava na hora, não vai passar para a perna? E ela ficava lá um tempão, aí agora você está sentindo os músculos das suas pernas, eles estão cada vez mais moles, mais morto, como se estivesse derretendo, molinho, 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 assim que ela falava. A voz dela era muito agradável, porque era uma voz tranquila, baixa, e que me acalmava. Mas eu acho que aí também tem essa coisa do filho, né? Do embrião, do filho que está escutando aquela voz desde que está na barriga da mãe. Então, quando eu faço assim, eu não me permito um gesto, isso eu estou falando, né, um depoimento meu, eu não me permito um gesto não pensado. Ou seja, atrás tem um faça assim. As pessoas acham que geralmente não fazem isso. As pessoas geralmente fazem assim, o corpo, ele se, como se fosse um choque elétrico, e você movimenta. Não, para mim vem alguns segundos antes, eu vou coçar a orelha, eu vou passar a mão no rosto. Então eu sinto que a minha vida também está muito em cima da palavra, mas está muito em cima também do gesto. Os seus bisavós, eles eram muito mais, até por causa da época, do tempo que eles viveram, sei lá, no início dos anos 1900, 1910. Então tinha uma postura muito mais afastada, muito mais distante. E acho que talvez sua avó foi muito contida numa redoma, não numa redoma de proteção,
mas numa redoma do fica quieta, do não fale. Quanto menos falar, até uma coisa machista da época. Uma mulher não se expressa dessa forma, uma mulher não tem essa... E aí quando ela chega numa determinada idade, 20 e poucos anos, ela começa a ter uma outra visão da própria voz, aí utilizando aqueles recursos genéticos e de memória que ela tinha dos pais, e põe isso em prática, que é quando ela começa a fazer a defesa do feminismo, falar coisas que incomodam os outros, se separar, utilizando a voz, reclamando, questionando, lutando por coisas que ela não podia fazer na infância, onde ela era presa, né, nessa redoma. Tinha dois momentos, um momento do não falar, porque de decepção com as coisas, né? Então isso ela comentava comigo, tipo, adiar a coisa por... Sabe que aquilo não vai levar a nada. E segundo, sim, aquela coisa do, para a época, o resolvi falar. Agora eu posso falar. Eu acho que isso vem muito com a separação dela, com o rompimento dela com seu avô, que ela assume uma outra... A voz assume uma outra importância na vida dela. Isso acho que em plenos 65, 66, que era uma coisa... E a gente estava na Avenida Brasil, e aí passa um caminhão da PE, eu acho que era a Polícia do Exército, que são os caminhões, que eu não sei se você já viu, que tem 2 bancos compridos em cima, tipo que cabia 10 homens em cada lado, uns olhando para lá, outros olhando para cá. E aí nós passamos, e como eu sempre ouvia falar isso dos militares, mal, né, lógico, eu passei, e gente, naquela época não existia esse gesto. Esse gesto acho que foi inventado depois, ou foi trazido para o Brasil depois, né? Que é o fuck you. Naquela época se usava isto, que é vai tomar no cu. E naquela época eu fiz isso. Aí o caminhão ultrapassa o carro onde estava eu e o vovô, e desce o oficial, devia sei lá o que patente, manda nós descermos do carro, nós descemos, aí ele dá uma lição de moral, e aí eu sinto que eu fiquei calado, eu não tinha o que falar. Primeiro exemplo do cala-te, foi aí. E daí o seu avô falou, fica quieto que eu vou, faça tudo o que eu falar, eu não me lembro bem o que ele disse. Agora você fica quieto, e não sei o que deixa comigo que eu vou resolver o negócio. E daí que ele faz uma cena com soldados, e a cena que ele utiliza é dar uma puta bronca em mim, para os soldados perceberem, entenderem que foi um gesto meu, e não que eu tenha, seja reflexo do que eu ouvi na minha infância, entendeu? Eu estava andando na rua e comecei a me incomodar com os meus passos. Então é como se eu estivesse fazendo gestos para mim mesmo. Eu não estou andando a esmo na rua, meio coisa assim, não. Eu fico corrigindo, aí sim, eu fico corrigindo o gesto. O gesto também, um bom gesto me traz comodidade. É importante eu falar assim, o que eu estou passando, e não falar o que eu estou passando. Não, como assim? Eu vou fazer um bom gesto que... Não pode, quer dizer, e eu acho que eu fico muito atrás disso, mas já é uma segunda pele, é uma coisa que flui, quando eu estou fazendo assim, e não estou fazendo assim. As pessoas não fazem. Sim, estou exagerando para mostrar que eu fico nesse estudo do gesto, que eu era muito pequeno quando essa repressão existia. Eu tive um outro momento que eu ouvi grito, que eu fiquei com muito medo, que eu ouvi vozes opressoras. Eu estava na Praça da República, isso acho que eu não te contei. Eu estava na Praça da República, eu usava um cabelo
muito grande assim. E aí talvez eu usasse um pouco para esconder a minha cara, ficar atrás daquilo. Eu não lembro se eu fui num cinema, acho que sim, num cinema da Praça da República, que tinha ali, Cine República, eu acho. Isso nos fim dos anos 60, comecinho dos anos 70. E eu dava com um amigo. E eu sentei num banco da praça, sei lá, estava me enrolando para ir para casa. Porque ali, da Praça da República, eu ia a pé para casa. Eu estava lá sentado e chegaram militares. Militares rasos, assim, tipo, como a gente falava, reco. Reco. Que são soldazinhos rasos que estão entrando, estão se sentindo o máximo entrando no exército. E aí eles cismaram com a gente. Aí tomei tapa na cabeça e queimadura de cigarro. Porque o cabelo comprido também naquela época era uma forma de protesto. Então, como eu, moleque de 14 anos, estava usando um cabelão daquele. Eu usava umas roupas também um pouco fora do convencional. Então, puxaram o meu cabelo. Que cabelinho é esse? Vira homem, rapaz! E pum! Então, isso foi uma opressão forte. Aí pegaram o cigarro, estavam fumando. Vamos ver se é homem mesmo. Me queimaram uns 3, 4 lugares. No peito, no braço. Então a experiência que eu tive, talvez mais forte com o militar, foi essa do que a outra, porque a outra eu estava protegido pelo meu pai. Quando começa os anos de chumbo, vamos dizer, 64, eu acho que ela agia mais com o gesto do que com a palavra. Ela usava mais o corpo a serviço da causa do que a palavra, como forma de revolução, de expressão. E daí esse gesto se soma à palavra, mais tarde. A nossa casa realmente foi invadida, teve que esconder os livros, né? E tinha ainda a repressão aos artistas e a repressão física, de fato, que não era só xingamento, não. Era a repressão física nos teatros, que você deve ter lido sobre isso. Que ela conta também que um ou mais espetáculos o pessoal entrava com um pedaço de pau, o pessoal. E elas apanhavam e batiam, como se diz, e calavam. Eu acho que a ideia era essa, calar. E eu acho que o exemplo o que se passou na ditadura foi exatamente isso. Quer dizer, eles tentaram calar os artistas. Tipo, não fale, não fale, não fale. A gente sabe que você pensa sobre isso, mas eu não quero que você se coloque, né? Porque isso pode gerar uma série de problemas. E quando você era criança, eu acho você como criança nessa época, você lembra de momentos que você teve que se calar? Você também sente esse lugar da impossibilidade da fala? Não só fazendo uma relação com tudo isso, né? Com o espetáculo, com... Eu acho que sim.